A oração é uma das ferramentas mais poderosas que Deus nos deu. Muita gente não percebe o quanto a presença de Deus é forte quando oramos com um coração sincero. Se todos soubessem o poder que existe em um momento verdadeiro de oração, nunca tratariam esse presente de forma descuidada. C.S. Lewis, em seu livro Cartas de um Diabo a seu Aprendiz, mostra como a oração é um lugar onde o mal não consegue entrar. Toda vez que o inimigo tenta interromper nossa oração, ele usa distrações para afastar nosso coração da verdadeira ligação com Deus. Quando Deus criou o ser humano, ele nos deu poder sobre a terra, como podemos ver em Gênesis 1:26. Ele nos deu controle sobre o mundo físico. Mas para usarmos esse poder de forma completa, precisamos nos conectar com o mundo espiritual. Esse mundo, que está acima da nossa realidade terrena, pode ser alcançado através da oração. Quando nos voltamos para Deus, estamos levantando nossos olhos e nossas ações para um nível mais alto. Em João 3:31, a Bíblia diz que aquele que vem do alto está acima de tudo. Isso quer dizer que quando oramos e nos colocamos na presença de Deus, conseguimos superar as dificuldades que aparecem na nossa vida terrena e nossa visão se torna mais ampla. Porém, Lewis nos avisa que o inimigo tenta agir com força sempre que alguém decide orar, com a intenção de desviar nossa atenção. Quando estamos orando, mas nossa mente e nossos sentimentos estão em outros lugares, estamos, na verdade, orando de um jeito que enfraquece nossa conexão com o Espírito de Deus. Muitos acham que basta dizer palavras para estar orando de verdade. Anos podem passar, mas se nossa oração não se conecta realmente com a presença de Deus, nada muda em nossa vida espiritual. A oração verdadeira, como Lewis explica, é entregar nossa vontade à vontade de Deus. Quando nos afastamos de Deus por causa do orgulho ou da distração, nossa oração perde força. O orgulho, segundo o autor, é a causa de todos os males, porque nos afasta de um relacionamento verdadeiro com Deus. Essa distração espiritual aparece de várias formas. O sono durante a oração, o cansaço em momentos de dedicação a Deus, a vontade de olhar para o celular enquanto estamos orando. Esses sinais mostram que o inimigo está conseguindo nos afastar do propósito de Deus. Quando deixamos que nossa mente e corpo sejam mais importantes que o espírito, não conseguimos receber as mudanças que Deus quer fazer em nós. A verdadeira oração exige entrega e uma atenção total em Deus, algo que só pode acontecer quando nos desligamos das distrações e colocamos nosso coração e alma na presença de Deus. A oração verdadeira exige mais do que palavras ditas sem pensar. Ela nos chama para um compromisso profundo e sincero com a presença de Deus. C.S. Lewis, em seu livro Cristianismo Puro e Simples, fala sobre como é fácil esquecer essa presença durante a oração. Nossa mente tende a se desviar, procurando distrações que nos afastam daquilo que realmente importa. Muitas vezes, estamos tão acostumados com nossa zona de conforto que preferimos ficar parados em vez de nos esforçarmos com dedicação na oração. Mas a Bíblia nos alerta sobre esse tipo de frieza espiritual. Em Apocalipse 3:15-16, Jesus repreende a igreja de Laodiceia, dizendo que preferia que fossem frios ou quentes e não mornos, um estado que ele descreve como nojento. Quando nossa dedicação a Deus é indiferente ou superficial, nossa oração perde poder. Se queremos ser cristãos que realmente experimentam o poder da oração, precisamos entender a diferença entre orar por fora e orar por dentro. Orar por fora é orar de maneira superficial, com a mente em outros lugares, o corpo e a alma longe da verdadeira conexão com Deus. Já a oração por dentro é a única capaz de nos levar à presença de Deus, pois nela nossa mente, corpo e espírito estão alinhados com o que Deus quer.
Quando oramos por dentro, não estamos preocupados com as distrações externas ou com nossos próprios problemas. Estamos completamente entregues ao Senhor, buscando fazer o que Ele quer. Lewis, em suas cartas a Malcolm, explica que a oração é, antes de tudo, uma resposta à presença de Deus. É quando percebemos essa presença, até nas pequenas coisas do dia a dia, que conseguimos orar de verdade. Quem ora por dentro não está se deixando levar por pensamentos mundanos ou distrações momentâneas. Eles estão realmente diante de Deus, não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Quando oramos com um coração dividido, como quando nos distraímos com preocupações diárias, nossas orações não são verdadeiras. Jesus, em Mateus 6:21, nos ensina que, onde está o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Se nossas orações não mostram um coração totalmente voltado para Deus, elas se tornam vazias. Por outro lado, quando nos entregamos completamente ao Senhor, nosso espírito é levado para o reino do céu, onde estamos na presença de Deus. É nesse lugar de entrega e sinceridade que nossas orações são ouvidas e se tornam eficazes. Somente quando oramos por dentro, com a mente e o coração totalmente em Deus, nosso poder espiritual se manifesta. É então que podemos falar com autoridade, pois estamos falando do lugar mais alto, a presença de Deus. Como está escrito em João 4:24, Deus é Espírito, e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. Isso significa que a verdadeira adoração e oração não são feitas com palavras vazias ou uma mente distraída, mas com uma entrega total a Deus. Quando oramos de forma genuína, com nosso espírito completamente em harmonia com o de Deus, nossa oração se torna um canal poderoso para a manifestação da sua presença e poder em nossa vida. Quando nos colocamos em oração, não estamos apenas falando com Deus, estamos acessando uma dimensão superior, nos elevando espiritualmente para um lugar além dos nossos problemas e circunstâncias terrenas. A oração verdadeira é um convite para entrar no controle do universo, como nos ensina C.S. Lewis em suas cartas. Ela nos leva para os reinos celestiais, onde estamos posicionados com Cristo, acima de todo poder, autoridade e domínio. Em Efésios 2:6, somos lembrados de que estamos sentados com Cristo nos lugares celestiais. Nossa posição espiritual não é apenas simbólica, mas real. Quando oramos, somos elevados acima de nós mesmos, nossos inimigos, dificuldades e qualquer autoridade terrena, para que nossa voz, unida à de Cristo, tenha poder para trazer mudanças. Lewis também destaca que a oração não é um truque mágico, mas uma conexão direta com a essência de Deus. Quando oramos, nos unimos à autoridade do próprio Cristo, acessando o poder sobrenatural que vem da sua presença. Em Efésios 6:18, somos instruídos a orar em espírito, pois é nesse estado de completa entrega que acessamos a autoridade do Espírito Santo. Não devemos ver a oração como um simples pedido ou um ritual religioso. Ao orar, estamos na verdade entrando no centro de comando do universo, onde nossas palavras podem influenciar o curso das coisas, pois estamos operando do ponto de vista de uma autoridade superior. A verdadeira oração exige foco, pureza e fé. Quando oramos com atenção total, estamos, como diz Tiago 5:16, desmontando as operações do inimigo e enfraquecendo sua influência sobre a terra. O inimigo sabe que ao orarmos com sinceridade e conexão com Deus, nossas orações têm poder para mudar realidades espirituais. Por isso, ele tenta nos distrair, mas devemos ser vigilantes, protegendo nosso tempo de oração. Cada momento de oração é um encontro direto com o poder e a supremacia de Deus, e isso nunca deve ser tratado com descuido. A oração verdadeira não é um monólogo, mas uma troca espiritual. Em cristianismo puro e simples,
Lewis enfatiza que, ao orarmos, estamos nos unindo à vontade de Deus, trocando nossas preocupações por sua paz. Quando oramos em espírito e verdade, como ensinado em João 15:7, nossas palavras se tornam as palavras de Cristo. Isso nos coloca como seus representantes, com o poder e a autoridade do Rei dos Reis. Como diz 1 Coríntios 6:17, quem se une ao Senhor é um espírito com Ele. Assim, quando oramos, não somos apenas nós que falamos, mas Cristo em nós. E o poder de sua palavra age através de nossas orações. Portanto, ao orarmos, devemos lembrar que estamos diante da presença do Todo-Poderoso, com autoridade sobre as forças espirituais que operam neste mundo. Cada oração é uma oportunidade para ver o reino de Deus se manifestar na terra. Deus nos chamou para sermos participantes de sua obra divina, e a oração é o meio pelo qual podemos realizar o impossível, confiando na autoridade que nos foi dada em Cristo. Quando oramos, não estamos sozinhos. A oração é muito mais do que uma simples conversa com Deus. Ela é um meio de participação no poder divino, um canal através do qual a autoridade de Cristo é liberada para operar em nossas vidas e no mundo. Em Romanos 8:34, aprendemos que Jesus Cristo, o Rei Eterno, está à direita de Deus, intercedendo por nós. Ele não apenas nos ouve, mas apresenta nosso caso diante do Pai. E como se isso não fosse suficiente, o próprio Espírito Santo também intercede por nós, como descrito em Romanos 8:26-27. Quando não sabemos como orar, Ele o faz em nosso lugar, oferecendo a intercessão que vai além de nossas palavras e até mesmo de nossa compreensão. A oração é um momento onde a autoridade de Cristo em nós é liberada. Ao orarmos, estamos não apenas falando palavras, mas ativando o poder do céu para transformar a terra. Cada oração é uma parceria com o reino de Deus, uma colaboração com o que Ele está fazendo no mundo. Não subestime o poder da oração, pois é através dela que as correntes espirituais são quebradas e as portas do céu se abrem. Como lemos em Hebreus 4:16, podemos nos aproximar do trono da graça com confiança, sabendo que temos um sumo sacerdote que entende nossas fraquezas e nos convida a lançar nossos pedidos diante dele. A oração não deve ser vista como uma mera formalidade ou uma forma de pedir coisas a Deus, mas como uma oportunidade para nos alinharmos à sua vontade. Em Efésios 6:18, somos chamados a orar em espírito em todas as ocasiões, com todos os tipos de orações e pedidos. Isso implica um estado constante de alerta espiritual, onde nossa mente, corpo e espírito estão completamente dedicados a buscar a face de Deus. A oração, portanto, é uma entrega total ao seu propósito. Quando oramos, somos transportados para um plano espiritual superior. Estamos de fato unidos a Cristo nos lugares celestiais, acima de todos os principados e poderes, como Efésios 1:21 nos ensina. Nossa oração não é apenas uma fala humana, mas uma voz que carrega a autoridade do céu e como um canal do poder de Deus. Nossas orações têm um impacto real no mundo espiritual. Portanto, ao nos aproximarmos do Pai, devemos fazê-lo com reverência e com um coração totalmente entregue à sua vontade. A oração não é apenas sobre o que queremos, mas sobre o que Deus deseja fazer em nós e através de nós. Quando oramos, devemos lembrar que estamos participando da obra divina, pedindo sua vontade e nos entregando à sua perfeita direção. Assim como em Romanos 8:28, confiamos que Ele trabalhará todas as coisas para o nosso bem, conforme o seu propósito. Que nossas orações sejam sempre um perfume suave ao Senhor, um sacrifício de adoração que Ele recebe com alegria, e que nossas vidas sejam um reflexo do poder da oração, mostrando ao mundo o que acontece quando o povo de Deus se ajoelha em fé e clama por sua intervenção. Que possamos ser conhecidos pela nossa devoção,
por estarmos sempre prontos para orar e ver o reino de Deus avançar, não apenas em nossas vidas, mas no mundo ao nosso redor. Que nossas orações sejam contínuas, sem cessar, como um compromisso diário que reflete nossa total dependência de Deus. Devemos ser um povo de oração constante, que se coloca na brecha uns pelos outros, com fé inabalável de que nosso Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que imaginamos ou pedimos. Que jamais subestimemos o poder de uma oração feita em fé no nome de Jesus. Cada oração, mesmo a mais simples, tem impacto no reino espiritual e na vida daqueles ao nosso redor. Nunca devemos nos cansar de interceder, pois nossas palavras não são vazias. Elas tocam o coração de Deus e mudam as circunstâncias. Quando oramos, não estamos falando para o vazio. Estamos nos conectando com o Criador do universo, aquele que sustenta tudo pelo poder de sua palavra. Aquele que nos ama com um amor eterno. A oração não é sobre a eloquência das nossas palavras ou a extensão dos nossos pedidos, mas sobre a fé que acreditamos, o amor que persevera e o Deus que ouve e responde. Assim, ao nos aproximarmos do trono da graça, temos confiança de que em Jesus encontramos misericórdia e graça para ajudar em tempo de necessidade. Hebreus 4:16. O Senhor Jesus intercede por nós diante do Pai, e nossa oração se torna uma parceria com Ele na obra divina. Deixe que nossas orações reflitam o coração de Deus, declarando sua bondade e sendo um testemunho de sua fidelidade. Que nossas súplicas se tornem luz nas trevas, esperança para os desesperançados e força para os cansados. Que sejamos um povo conhecido por nossa devoção à oração, pelo impacto que nossas palavras têm no reino de Deus. Cada oração se eleva como um aroma suave diante do trono de Deus, trazendo alegria ao seu coração. Em última análise, a oração não é apenas um meio para alcançar algo, mas um fim em si mesma. A comunhão sagrada com o Deus que nos criou, que nos redimiu e que deseja habitar conosco para sempre. Por isso, oremos com ousadia e perseverança, confiantes de que nosso Deus é capaz, disposto e ansioso para responder às nossas orações, transformando nossas vidas e o mundo ao nosso redor para sua glória. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam conosco todos, enquanto buscamos sua face, confiamos em sua graça e andamos em seus caminhos, agora e para sempre. Amém. Então, antes de começar a orar, precisamos preparar nosso coração. Essa preparação não é apenas um ritual, mas uma necessidade espiritual. Muitas vezes chegamos à oração carregando todas as preocupações do dia, com a mente agitada e o coração dividido. A primeira coisa que precisamos fazer é encontrar um lugar tranquilo. Jesus frequentemente se retirava para lugares solitários para orar. Precisamos seguir esse exemplo, buscando um lugar onde possamos estar livres de distrações. Pode ser um quarto, um jardim ou qualquer lugar onde possamos estar a sós com Deus. Em seguida, precisamos acalmar nossa mente. Vivemos em um mundo de ruídos constantes, notificações incessantes e preocupações sem fim. Antes de orar, reserve alguns minutos para simplesmente respirar fundo e acalmar seus pensamentos. Como diz o Salmo 46:10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O próximo passo é examinar nosso coração. Antes de falarmos com Deus, precisamos verificar se há algum pecado não confessado, alguma amargura que estamos guardando ou algum ressentimento que precisamos liberar. O Salmo 139, 23 a 24, nos ensina a pedir: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno.
Outro aspecto importante da preparação para a oração é a gratidão. Começar nosso tempo de oração, reconhecendo as bênçãos de Deus, coloca nosso coração na postura correta. O Salmo 104 nos instrui a entrar pelos seus portões com ações de graças e em seus átrios com louvor, dar-lhe graças e bendizer o seu nome. Também é essencial lembrar quem é Deus. Muitas vezes, nós nos aproximamos de Deus como se Ele fosse apenas um amigo, esquecendo sua santidade e majestade. Antes de orar, medite por um momento na grandeza de Deus, em seu poder, em sua sabedoria, em seu amor. Isso nos ajuda a colocar nossas preocupações em perspectiva. Por fim, precisamos nos preparar para ouvir, não apenas falar. A oração não é um monólogo, mas um diálogo. Muitas vezes estamos tão ocupados falando que esquecemos de ouvir o que Deus quer dizer. Antes de começar a falar, pause e diga: "Fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo." 1 Samuel 3:9. Essas práticas de preparação não são apenas rituais vazios, mas passos essenciais para abrir nosso coração para o encontro transformador com Deus. Quando nos preparamos adequadamente para a oração, criamos um espaço em nossa vida onde a voz de Deus pode ser ouvida e sua presença pode ser experimentada. Nunca comece a orar sem antes ter um coração preparado, uma mente focada e um espírito aberto à voz de Deus. Essa preparação é o que diferencia uma oração mecânica de um encontro transformador com o Criador do Universo. Como Jesus ensinou: "Quando orares, não sejas como os hipócritas." Mateus 6:5. Em vez disso, entre na presença de Deus com reverência, humildade e expectativa, sabendo que Ele está ansioso para se encontrar com você nesse lugar sagrado de comunhão. Agora que você aprendeu a preparar seu coração para a verdadeira oração, está pronto para a revelação mais importante. Seu sofrimento não é por acaso. Deus permitiu cada dor por um motivo específico que vai transformar sua vida completamente. Quer descobrir o propósito divino por trás de suas lutas? Clique agora no próximo vídeo. A resposta que você tanto buscou está esperando por você.